Bom dia, quinta-feira, 27 de outubro de 2022, eleições Fake Brasil. Estamos diante de uma situação gravíssima em nosso país, como já venho alertado há muito tempo, de que essas eleições estavam totalmente sob suspeita. A partir de ontem, então, ficou evidente que o Tribunal Superior Eleitoral não trata com isonomia os candidatos. Por quê? Uma vez que um dos candidatos manifestou haver uma suspeita de crime eleitoral, de não isonomia das publicações de propaganda eleitoral nas rádios, e apresentou para isso 5.000 páginas e 2 empresas que fizeram um relatório preliminar da situação para o tribunal, a reação mais prudente do Tribunal Superior Eleitoral deveria ser o quê? Vamos adiar as eleições, vamos investigar isso. Não pode haver sobre o tribunal nenhum tipo de dúvida, porque justamente essa sala de produção, de distribuição de mídias está dentro do Tribunal Superior Eleitoral e esse sistema de distribuição de mídias envolve a internet, que usa a internet do Tribunal Superior Eleitoral. O tribunal diz então que não é responsável pela distribuição, que existe um próprio pool de empresas, de emissoras que fazem isso. No entanto, o tribunal fornece a sala e não faz nenhum acompanhamento da fiscalização, nem pergunta aos candidatos se eles estão fiscalizando, enfim. À medida que um candidato manifesta a sua insatisfação, o tribunal então diz: vocês são culpados, isso é uma informação falsa, inclusive assinam um documento que está escrito Bozo, não é? Candidato Bozo. Gente, é uma falta de responsabilidade, de respeito ao candidato, ao presidente da República, e demonstrou então uma falta de interesse em levar a situação a sério, não é? Por outro lado, a Comissão de Transparência das Eleições até o momento está em silêncio. Então, o Congresso Nacional, o doutor Pacheco e o doutor Lira, presidente do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, os dois são advogados, não é? Eles são formados em direito, sabem muito bem a questão dos direitos eleitorais. Por que não se manifestam nesse exato momento para pacificar a situação, uma vez que o Tribunal Superior Eleitoral se exime de qualquer erro, fala não sou responsável por nada, não tenho que fiscalizar nada, e não aceita a sua denúncia de erros? Ou seja, o tribunal não assume nenhuma responsabilidade sobre o evento, nem pede para investigar por uma comissão independente. Então, é uma falta de prudência. Eu não sei o que se ensina nessas escolas de direito, mas está carenciada, essas autoridades têm uma carência de humildade, não é? Perante pessoas especialistas na área de comunicação, internet, etc. Quer dizer que o juiz formado em direito sabe tudo. Ele sabe tudo e ainda põe lá como uma referência bibliográfica da sua decisão, Bozo, candidato Bozo. Gente, isso é um erro completo. Tem que haver uma investigação forense desse caso. Provavelmente a hipótese maior é que exista um cyberataque, se houver realmente esse problema, porque as datas de entrega do material nessa sala de pool de emissoras e a transferência desse material para as rádios, parece que tem um leque de tempo, um gap, uma ausência, uma demora. Então, isso caracteriza, sem dúvida alguma, um problema muito sério. Um problema muito sério. Então, a internet do tribunal, os computadores que estão localizados dentro do prédio do TSE poderiam estar sofrendo algum tipo de cyberataque? Os sistemas de e-mails, das transmissões por e-mails, estão sendo afetados? Por que esse problema? Para atrapalhar a campanha de um único candidato. Então, as rádios tinham facilidade para um e para o outro não. Qual o problema? Percebe? Isso exige uma investigação forense. É muito simples dizer isso, fazer um relatório e dizer assim: há inépcia, ineptos, não tem capacidade intelectual para realizar o relatório. Gente,
Se o juiz considera isso, o juiz poderia ter sido mais humilde, no caso o ministro Alexandre de Moraes, em escrever: o relatório não é suficiente, pediria uma investigação independente, ou esse relatório é um relatório privado, nós pediremos uma investigação por uma organização de interesse público, não é? No caso a polícia, enfim, um órgão isento. É isso. Nós estamos diante de um problema muito sério no Brasil, que é a falta de respeito aos profissionais especializados. Então, no caso, o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral ainda diz que quem fez a suspeita vai ser enquadrado no sistema de fake news e será incriminado. Quer dizer,